Então a gente vai falar um pouco sobre acessibilidade, como que a gente faz essas análises no prédio, alguma questão da norma, do histórico, só para a gente poder abordar esse tema de uma forma mais abrangente, tá? Bom, então nós vamos iniciar a nossa aula. Bom, essa parte ela é bem abrangente, então nós vamos citar algumas questões de uma forma mais breve. Esse conteúdo é mesmo para a gente tentar abordar de uma forma mais específica, mas o tema ele é amplo, né? Tem várias questões que giram em torno da acessibilidade e do conforto das pessoas que têm algum tipo de restrição nos sentidos e na locomoção, tá? Então a gente vai tentar abordar isso de uma forma mais direta, mas lembrando que esse é um tema bastante abrangente, tá? Primeira parte que eu acho que é interessante nós lembrarmos é a questão da legislação, ok? Nós temos várias leis que concernem a parte da pessoa com deficiência interagir com o mundo externo, tá? Então, nós temos leis federais que tratam do atendimento a pessoas com deficiência. Nós também temos leis que promovem a acessibilidade, tá? Também temos leis para regulamentar as leis anteriores, né? Qual que é o uso, para que elas se utilizam. E nós temos também leis sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Isso é importante frisar que todas essas leis, elas têm como objetivo promover o bem-estar da pessoa com deficiência, ok? Então, quando a gente fala de acessibilidade, nós estamos falando de um conjunto muito grande. Essa pessoa com deficiência, ela precisa ter acesso ao Sistema Único de Saúde, ela precisa ter acesso a medicamentos, a fisioterapia, a atendimento, e também ela precisa conseguir entrar e sair nas edificações. Isso contempla tanto os prédios quanto as vias públicas, tá? Por isso que a gente fala que é um conceito bem abrangente. A parte que nós vamos focar é a acessibilidade nas edificações, tá? Mas lembrem que a acessibilidade, ela é um conceito bem mais amplo, ok? Então é importante a gente lembrar disso, porque quando eu falo de acessibilidade, é claro que nós, como engenheiros, a primeira coisa que a gente pensa é a rampa que tem que entrar com cadeira de rodas, eu preciso colocar a etiqueta no elevador com braille, é isso que a gente pensa, coisas práticas dos edifícios. Mas o conceito é bem mais abrangente do que isso, ok? Então, aqui só para a gente relembrar, o que que fala a Lei 13.146? Essa é a lei para a inclusão da pessoa com deficiência, tá? E ela é de 2015. Então, para ser considerado acessível, o imóvel ele precisa garantir, olha, ele fala bastante dessa palavrinha, garantia do acesso ao interior do imóvel. Eu preciso também ter garantia do acesso a todas as áreas de uso comum, tá? Então isso é muito importante, garantia do acesso e garantia em todas as áreas de acesso comum. Então, se eu tenho um pilotis que fica acima ou abaixo do nível térreo de entrada, eu preciso garantir que essa pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, vai conseguir acessar esses espaços sem dificuldade. Mas lembrem que essa lei ela é abrangente. Ela fala sobre vários requisitos para a acessibilidade da pessoa. Então, ela também lembra que tem que ter balcão de atendimento acessível. Então, as portarias precisam ter um balcão que consiga atender uma pessoa que seja cadeirante, tá? Ou até mesmo pessoas que tenham estatura inferior à normalidade, tá? Então, eu preciso garantir que tem um prédio comercial, vou ter um balcão na portaria para atender as pessoas, esse balcão precisa ter uma altura acessível para esses visitantes, cadeirantes ou não, tá? Ele precisa dispor de sanitários acessíveis, precisa dispor de vagas acessíveis. Por isso que a gente vê as vagas disponíveis em shoppings, por exemplo, elas têm sempre que ficar próximas às entradas diretas
para as lojas. Eu não posso ficar andando muito tempo, porque a gente sempre pensa no cadeirante. O cadeirante, ok, ele até consegue acessar, se eu tiver o piso plano, ele consegue andar por mais tempo. Mas a gente tem que lembrar que quando eu falo de acessibilidade, eu não falo só do cadeirante, eu falo das pessoas com necessidades especiais. Eu posso ter aquela pessoa que anda com bengala, ou posso ter aquela pessoa que se locomove com um andador. Ela vai ter mais dificuldade de locomoção, então ela não vai conseguir andar distâncias muito longas, ok? Então, lembrando que a acessibilidade ela é um tema vasto, porque eu tenho vários tipos de pessoas com necessidades especiais. Cada uma delas é única e elas não têm as mesmas deficiências. Então, eu tenho que colocar o mais diverso possível sistema que atenda a maior quantidade de pessoas, tá? E olha, tem essa questão aqui. Em caso de edificações com elevadores, pelo menos um deles precisa ser acessível, tá? Então, a primeira norma que a gente vai citar é a norma 15.575, porque ela fala do desempenho das edificações. E aí ela coloca de uma forma bastante enfática o quê? Que a edificação ela precisa ter funcionalidade e acessibilidade, tá? Então, esse é um requisito normativo de desempenho. Então, eu não posso falar que a edificação tem desempenho térmico, acústico, no mínimo, se ela não tiver a acessibilidade. Ela está em falta com a norma de desempenho se faltar acessibilidade, tá? Então, ela é um dos conceitos, assim como qualquer um outro, tá? Dentro da norma de desempenho, ela está pensando o seguinte, eu vou fazer um prédio, esse prédio precisa atender os moradores, tenham eles deficiência ou não, precisa também atender os seus convidados, que podem ter deficiência ou não, tá? Então eu preciso abranger ao máximo. Na verdade, quando a gente fala de acessibilidade, nós estamos falando de um conceito que é de atender as pessoas. Eu não posso restringir esse acesso porque a pessoa tem uma necessidade diferenciada, tá? Então, aqui o requisito, o que que fala? É a adequação para pessoas com deficiências físicas ou pessoas com mobilidade reduzida, tá? Então, eu tenho aquela pessoa que é cadeirante, mas eu também tenho um espectro enorme de pessoas com deficiências físicas. Pessoas que têm dificuldade de andar, pessoas que precisam de alguma prótese para se locomover, então elas não vão ter a mesma velocidade de acesso e nem a mesma facilidade de acesso do que as outras pessoas. Então eu preciso deixar que essas áreas comuns promovam acesso a qualquer uma delas, tá? E é essa norma que vai chamar então uma outra norma, que é a norma 9050, a nossa norma mãe para acessibilidade, tá? Bom, qual que é o critério? O que que ela, porque a norma de desempenho, sempre quando ela vai falar de um requisito, ela vai falar de um critério, então vamos que sempre que ela falar de um requisito, ela também vai citar qual é o critério de aceitação. E dentro desse critério de aceitação, ela vai me dar um método. Qual que é o meu método de avaliação, tá? Então isso é bem interessante porque ela não deixa solto. Eu tenho um requisito, eu tenho um critério, esse critério vai me gerar um método de avaliação, sempre ordenado dessa forma. E nesse caso, o meu método de avaliação vai ser a análise do projeto, eu não consigo fazer de outra forma. Tá? Então, enquanto eu estou fazendo o prédio, eu vou analisar se o projeto considera essas questões de funcionalidade e acessibilidade. Se ele não estiver considerando, é uma revisão no projeto de arquitetura. Depois de pronto, é avaliar se ele está correto, tá? Aí nós temos a norma 9050. Essa é a mais conhecida, né? Todo mundo lembra mais facilmente que ela está relacionada com a questão da acessibilidade. E aqui nós estamos falando da 4ª edição, tá? Mas essa norma, gente, ela já teve várias outras edições, tá? Desde 2000 que a gente está trabalhando em cima de normas de acessibilidade, tá? E aqui vejam o título dela, eu tenho acessibilidade a edificações,
a mobiliário, a espaços e equipamentos urbanos. Porque, como eu falei, a acessibilidade ela é um conceito muito abrangente. Eu preciso promover o bem-estar da pessoa com deficiência para todos os itens da nossa sociedade. Ela precisa ter acesso a todas as edificações, ela também precisa ter acesso às vias públicas, elas precisam dar condições para essa pessoa se locomover. Os ônibus precisam ter condições para essas pessoas se locomoverem, né? O transporte público como um todo. O Sistema Único de Saúde. Então, eu tenho uma gama de situações que eu preciso me atentar para receber essa pessoa. Aqui, no nosso caso, nós vamos focar no que a gente pode avaliar, que é a acessibilidade em edificações, tá? Então, quando a gente faz a nossa inspeção predial, eu vou focar nesse item. Eu quero saber se a edificação ela é acessível, tá? Até porque hoje você é jovem, você consegue andar tranquilamente. Um dia, se tudo der certo na sua vida, você vai envelhecer. E no momento que você fica mais idoso, a sua capacidade de locomoção ela pode ser restringida. Então, você pode ser uma pessoa que futuramente precisa dessa acessibilidade. E quando a gente pensa na vida útil dos prédios, eu tenho prédios aí com a vida útil de aproximadamente 50 anos. Se você comprou o prédio nos seus 30, então, pelo menos até uns 80 anos, se tudo der certo, você vai morar nesse prédio. E você com 80 anos não é a mesma coisa de quando você tinha 30 anos, tá? Então essa é a grande questão. A gente pensa também a acessibilidade, ela é uma função para o futuro. Você precisa pensar que um dia você vai envelhecer e vai precisar de todos esses requisitos de acessibilidade, tá? Outro tema, né, outra norma relacionada é a sinalização tátil nos pisos, justamente para aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar as coisas. Nem todo deficiente visual é completamente cego. Tem várias, é um espectro, né? Tem várias faixas que eles conseguem enxergar. Então você tem aquele cego que é completo, mas também tem aquele cego que enxerga alguns vultos de luz. Então para essas pessoas, o piso tátil ela tem uma função que ajuda na locomoção, tá? Então, para instruir a elaboração de projetos, a instalação desses dispositivos, nós temos a norma, né, 16537, tá? Então, vamos lembrar, né, questão de conceito. O que é a pessoa com mobilidade reduzida? É aquela que, temporária ou permanente, tem limitada a sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, a pessoa obesa, gestante, pessoas com crianças no colo, entre outras. Aqui entra, por exemplo, aquela pessoa que quebrou a perna. E nesse momento ela está com mobilidade reduzida. E isso pode ser qualquer um, tá? Inclusive você que está nos assistindo pode ter uma situação em que em algum momento da sua vida você teve mobilidade reduzida. E aí que a gente percebe a dificuldade que é transitar nas nossas cidades. Elas não foram feitas, não foram pensadas para a pessoa com deficiência. Então imagina que aquela pessoa que tem uma mobilidade reduzida temporária já sofre tanto, imagina quem tem essa mobilidade reduzida de forma permanente, tá? Outro desenho interessante que a gente precisa lembrar é o do desenho universal, que esse é um conceito que tem como pressuposto a equiparação das possibilidades de uso. Ou seja, eu vou informar para quem é aquele uso especial, aquele uso para a pessoa com deficiência, por meio de informação, de placas, de sinalização que atendam e que sejam fáceis de entender para qualquer pessoa, tá? Para ela não precisar ficar interpretando se aquela placa destina-se a ela ou não. E qual que é o escopo? Tá? O escopo da norma ela é justamente para estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, tá? Aqui entra a gente como engenheiro, instalação e adaptação do meio urbano, nesse caso a gente vai focar nas edificações, e rural, quanto às condições de acessibilidade.
No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos, foram consideradas diversas condições, tá? De mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que venha complementar as necessidades individuais, tá? Esta norma 9050 visa proporcionar a utilização de maneira autônoma. E aqui vem uma palavrinha muito importante. Quando a gente fala de acessibilidade, eu estou pensando o seguinte: uma pessoa, colocar o exemplo do cadeirante, que eu acho que é muito fácil de visualizar o problema dele, né? Quando eu tenho uma pessoa com a cadeira de rodas, ela consegue entrar no seu edifício sozinha? Aí que está a questão, tá? Porque dependendo do tipo de rampa, tem gente que fala, ah, não, isso daqui é tranquilo, é só a pessoa puxar que vai. Só que, gente, aqui eu estou pensando que ela tem que ser independente, tá? Ela precisa atuar de forma autônoma, ok? Então ela sozinha, ela consegue subir a rampa. Se ela não conseguir, a rampa está inadequada. Por isso que a gente tem aquele limite de inclinação, tá? Justamente para possibilitar que a pessoa consiga entrar e sair em qualquer ambiente de uma forma muito tranquila, tá? As áreas técnicas ou de serviço, elas podem ter o acesso restrito, eu não preciso garantir que elas sejam acessíveis, tá? Então, são os únicos lugares do edifício que eu não preciso garantir acessibilidade. Área técnica ou área de serviço, ok? Agora, nas edificações multifamiliares, condomínios e conjuntos habitacionais, eu preciso ter acessibilidade em todas as áreas comuns, tá? Tudo que for comum a todos, eu preciso garantir a acessibilidade, tá bom? E quais são os pilares, né, da acessibilidade? Como eu falei, o primeiro deles é a autonomia. Ela precisa ser independente, tá? Independente. Pessoa com mobilidade reduzida, com deficiência, precisa se locomover, entrar e sair de forma independente. Se ela precisar da ajuda de alguém, então é porque eu pensei de forma errada na minha acessibilidade, tá? Ela precisa garantir o conforto. Além dela ser autônoma, ela não pode fazer um esforço tremendo para conseguir entrar sozinha. Ela precisa conseguir entrar e sair em qualquer ambiente com autonomia, mas também com conforto, sem um esforço excessivo. E aí, terceiro, mas não menos importante, precisa ser seguro. Quando a gente fala no cadeirante, por exemplo, lembrando do exemplo da rampa, quando ele for subir ou descer uma rampa, ela não pode ter uma inclinação que, se a cadeira acelerar demais, a pessoa pode ter o risco, né, de sofrer um acidente. Então, esses três pilares é que devem reger as nossas avaliações. Então, a gente tem toda a parte normativa, algumas questões que são parâmetros, que são dados que eu preciso seguir, mas de forma geral, mesmo quando às vezes não tiver um parâmetro muito específico, a gente tem que lembrar que esses pilares funcionam em conjunto e eles devem proporcionar o bem-estar, tá? O bem-estar da pessoa com deficiência. Ela precisa entrar e sair dentro dos prédios e esses nossos prédios precisam estar bem feitos para essas pessoas, precisam considerá-las nos seus projetos, tá? E nós, como inspetores prediais, no momento que a gente for avaliar, né, um prédio que está fazendo sua inspeção predial, é uma recomendação que a gente precisa passar para os nossos clientes, tá? É importante eles lembrarem que a acessibilidade afeta a todos. Se não te afetar agora, vai te afetar no futuro, quando você envelhecer. Tá? Lembrando que envelhecer é um processo para quem deu muita sorte, para quem conseguiu chegar nos 80, nos 60 anos, foi ótimo. Quer dizer que ela conseguiu chegar onde muitos não conseguiram. Porque se você não envelhecer, é porque você ficou no meio do caminho, você não chegou na melhor idade. Tá? Então, a acessibilidade, ela é para todos. Eu só estou lembrando, assim, é preciso que a gente tenha também essa conscientização, tá? Ela é para todos. Se ela não for para você nesse momento, ela será para você no futuro, tá?
E a gente vai falar agora de alguns aspectos de acessibilidade. O que é isso? A gente vai dar uma geral na norma e vai ver o que essa norma 9050 fala. Muita gente ouve falar dela e só lembra de norma 9050 na hora de fazer a rampa, na hora de colocar um guarda-corpo ou um corrimão, tá? Mas ela é muito mais do que isso. Ela, além disso, né, são conceitos importantes, mas além disso, ela tem outras situações que nós vamos avaliar agora, tá? Então, em questão de termos e definições, é importante a gente lembrar o que a norma 9050 fala que é acessibilidade. Como que ela define acessibilidade? Vamos ver. Ela define como a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona rural como na zona urbana, por qualquer pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Agora, quando ela fala de acessível, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que são espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou elementos que possam ser alcançados, acionados, utilizados e vivenciados por qualquer pessoa. Tá? Então, quando a gente fala da pessoa com deficiência, não quer dizer que eu quero especificá-la, né, que eu quero fazer um acesso só para essa pessoa. Não, eu quero fazer um acesso para todos. Tá? Então, quando a gente fala de acessibilidade, nós estamos falando do plural, para todos. Porque a pessoa que não precisar de um acesso específico, ela também vai conseguir entrar pelo acesso da pessoa com deficiência. Tá? Então, quando a gente fala de acessibilidade, quer dizer que eu estou promovendo o acesso para todos. Quando ela fala de adaptável, porque nós temos muitos prédios que foram construídos há várias décadas atrás. Então, quando eu falo dessa situação, eu vou precisar adaptar alguma situação do prédio para que ele seja mais acessível. Isso quer dizer que eu vou adaptar um espaço, ou uma edificação, ou um mobiliário, ou um equipamento urbano, ou elemento cujas características possam ser alteradas para que se tornem acessíveis, tá? Lembrando que nós temos prédios muito velhos que, em alguns casos, eu não consigo garantir a acessibilidade da melhor forma que seria o ideal. Nesses casos, o que a gente busca é um meio termo. O que eu consigo fazer em face do que eu já tenho construído, tá? O importante é que eu tenha o melhor possível, né, adaptar da melhor maneira possível para que aquela pessoa consiga acessar, tá? Então, aqui nem sempre a gente vai conseguir o ideal, mas a gente pode conseguir o melhor possível, tá? Então, não é desculpa, né, para falar, ah, não, meu prédio é muito velho, não consigo fazer acessibilidade. Consegue. Pode não ser a ideal, mas vai ser o melhor possível. Adaptado. O que é um ambiente adaptado? É um espaço, uma edificação, equipamento urbano ou elemento cujas características originais foram alteradas posteriormente para serem acessíveis. Tá? E um espaço adequado é quando a edificação, o mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas características foram originalmente planejadas para serem acessíveis. Tá? Então, adaptado é quando ele não era feito para ser acessível e foi modificado e conseguiu, mas o adequado ele já nasceu correto, já nasceu dentro dos parâmetros de acessibilidade. No item 4, isso aqui eu estou seguindo os itens da norma, tá? Então, o item 1 fala do escopo, o item 2 fala dos parâmetros da norma, o item 3 fala de termos e definições, aí o item 4, ele já começa a entrar na parte técnica, tá? Então, até este momento, eu ainda estava falando de termos e definições. Agora nós entramos na parte técnica. Então, nós estamos no item 4, ele vai falar de parâmetros antropométricos, tá?
O que são esses parâmetros antropométricos? Lembra lá, né, daquelas aulas que nós tivemos? Então, lá na faculdade, né, vamos lembrar. Para a determinação das dimensões referenciais, foram consideradas as medidas entre 5% e 95% da população brasileira, ou seja, os extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada, tá? Então, são todas as medidas humanas, né, medidas das pessoas que são mais comuns aqui no nosso país, no Brasil. Então, ele pegou a faixa das menores pessoas, a média, né, a menor média, com a maior média, e ele fez uma busca em torno dessa, da mediana, né, quem seria o brasileiro médio. E aí ele consegue montar uma série de medidas que essas medidas vão nos balizar posteriormente. Então, quando a gente fala aqui de área de manobra, corredor, medidas, né, para uma pessoa de cadeira de rodas, com uma pessoa andando ao seu lado, da onde que saiu esses parâmetros de medidas? Eles saíram dessas referências antropométricas, tá? Então, quando a gente fala do porquê que eu preciso deixar, né, essa área de manobra aqui de rotação de 90 graus com 120, né, centímetros, saiu desses parâmetros, dessas medidas, tá? E aí, baseada nessas medidas, nós temos várias outras normas, vários outros parâmetros que eu preciso seguir. Então, eu vou colocar a altura de uma maçaneta, qual que é o melhor lugar, qual que é a melhor altura? Aí ele já começa a me dar aqui, ó, dados. A melhor altura é entre 80 e 110 centímetros, tá? Se for um puxador, se for um puxador na vertical ou na horizontal, sentido, né, de acionamentos, altura desses acionamentos. Então, toda vez que eu tiver algum dispositivo que eu coloque numa parede, que eu coloque numa porta, ela precisa ter uma altura que seja acessível, tá? Acessível a todas as pessoas. Quando a gente fala a todas as pessoas, uma pessoa de pé vai conseguir acionar essa maçaneta, mas também uma pessoa que esteja numa cadeira de rodas, tá? Também uma pessoa de baixa estatura, também uma pessoa que esteja com uma perna quebrada, ela vai conseguir acionar esses dispositivos sem dificuldade, tá? No item 5 da norma, bom, gente, lembrando que o item 4 é um capítulo enorme, só para mostrar todas essas medidas, e ele vai referenciar o que a gente vai colocar em cada uma delas, tá? Só relembrando aqui, né, para fechar, ele vai falar como que eu vou colocar cada um desses dispositivos. Então, a botoeira do elevador, aonde que vai ficar? A altura do guarda-corpo, a altura do corrimão, tá? Então, vai estar tudo dentro desse item, né, no capítulo 4, ok? Então, ele vai te dar todos esses parâmetros antropométricos. Quando a gente passa para o capítulo 5, aqui ele já fala de informação e sinalização, tá? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu preciso ter condições de passar essa informação para todas as pessoas, tá? Orientar os usuários como que eu utilizo a edificação e também, né, os mobiliários urbanos e equipamentos, tá? Mas vamos focar aqui nas edificações, que é o que a gente precisa ficar mais atento. Então, em termos de formas de informação e sinalização, quando eu falo da edificação, eu preciso ter de forma permanente as sinalizações direcionais e informativas de forma visual e tátil, tá? Eu também preciso ter, de forma direcional e informativa, informações visuais, táteis e sonoras, tá? Aqui muita gente pergunta, nossa, como assim sonoro? No elevador, gente. Se eu tiver um elevador, ele precisa falar qual que é o pavimento que ele está chegando, qual que é o pavimento que ele se encontra. Isso já é até muito comum. Porém, é preciso lembrar que esses equipamentos só chegaram, né, nesse nível porque foi solicitado algum dia. E podem ter outros equipamentos que sejam interessantes e informem, né, alguma passagem que seja sonora para aquelas pessoas que têm dificuldade visual, tá? De forma emergencial, eu preciso ter também informações visuais, táteis e sonoras. Ou seja, se eu tiver algum sinistro na edificação, eu preciso ter um alarme que soa
de uma forma alta, sonora, para todas as pessoas escutarem. Eu preciso também que informe, né, de maneira tátil, eu preciso ter uma saída de emergência com um piso tátil me informando qual que é a rota de fuga. E visual, eu preciso ter uma sinalização, uma lanterna que clica, que aciona quando eu tiver esse mesmo sinistro, tá? De maneira temporária, as informações direcionais e informativas têm que ser pelo menos visuais e táteis. E no caso da emergencial, dependendo do tipo, né, eu vou ter ela das 3 formas: visual, tátil e sonoro, tá? Nos mobiliários urbanos, aí já são outras questões, mas é importante que nas edificações eu pense toda a minha sinalização dessa forma, tá? Eu preciso lembrar que para cada tipo de situação eu vou ter um tipo de sinalização que vai atender a todas as pessoas, com deficiência ou não. Aí nesse capítulo 5 ele também fala sobre os símbolos que nós temos nas sinalizações. Esses símbolos são internacionais, justamente para gerar, né, a maior identificação possível, né? É fácil, você olha para essa placa e já entende o que ela quer dizer, tá? E esses símbolos, eles foram estudados, né? Não é fácil chegar num pictograma que já passa a informação de forma fácil e prática. Então, isso foi, né, estudado ao longo de vários anos. Então, para o símbolo do cadeirante, chegou-se nesse pictograma. E a norma, ela tem cada pictograma específico para cada tipo de situação, tá? E esses pictogramas, inclusive essas cores, são padrões internacionais para nos auxiliar. Chegou alguém de fora, consegue entender também o que quer dizer, né? Para quem que é essa acessibilidade, tá? Informação de sinalização, a gente continua aqui, né, nos pictogramas. Olha, então eu tenho, para a pessoa idosa, o pictograma inclusive foi alterado. Já não tem mais aquele bonequinho encurvado, né, justamente para promover o respeito a todas as pessoas. Então o idoso, ele não é aquela pessoa quebrada, né, cansada, não, ele é uma pessoa que precisa de algum tipo de auxílio, mas que não necessariamente seja uma pessoa com algum tipo de dificuldade, né? Aqui revisando, né? Esses seriam os pictogramas para outros tipos de deficiência, né? Deficiência visual, deficiência auditiva. Nós temos aqui para frente também alguns outros pictogramas para outros tipos de deficiência, de mobilidade reduzida. Inclusive é interessante informar que o pictograma da pessoa idosa ele foi modificado, então eu já não tenho mais aquele velhinho curvado, né? Justamente para promover o respeito, a integração entre as pessoas, sem diminuir, sem menosprezar ninguém, tá? Então nós temos esses pictogramas e tem vários outros, né? Para cada situação vai ter um pictograma diferente. E esses pictogramas estarão descritos no capítulo 5 da norma. Mais alguns, aqui já seriam as placas, né, da identificação dos sanitários acessíveis. É essas plaquinhas que nós precisamos ter nos nossos banheiros, né, PNE, nas edificações, tá? Então, dependendo do tipo de PNE que for, vai ser uma plaquinha diferente, tá? Mas ela precisa ser com esses símbolos. Aí aqui a gente tem as informações, né? Quando a gente fala daquelas questões antropométricas, por que a gente mede, né, o brasileiro médio? É justamente para saber em qual posição que eu coloco essas informações. Porque eu tenho que lembrar que em algum momento eu vou colocar a minha placa de acessibilidade, mas eu também preciso colocar as informações em braille, né, para a pessoa com dificuldade visual. Então essas posições precisam estar num local que seja de fácil acesso para as pessoas. Então,
quando eu coloco essa faixa, né, entre 1,20 m e 1,60 m, eu estou considerando aquelas medidas, justamente para atender o máximo possível de pessoas. Aqui, gente, é interessante colocar esses exemplos, porque ela coloca em várias situações. Mas eu coloquei algumas situações aqui da norma que são o que a gente mais vê de problemas nos prédios, né? Então, as escadas. É um desconhecimento muito grande de como é que eu identifico as escadas para que elas sejam acessíveis, tá? Então, as escadas precisam ter o corrimão duplo, tá? A altura de 92 até 70, né? Baseado no último pavimento, no último degrau, desculpa. E aqui eu preciso ter a sinalização do pavimento, tá? E a placa precisa informar o número do pavimento e uma sinalização em braille, tá? Em alto relevo, para que a pessoa com dificuldade, né, visual consiga identificar qual pavimento que ela está. Imagine numa situação de sinistro, uma fuga, e a pessoa ela tem dificuldade visual, mora sozinha, escutou que tem uma sirene de sinistro, né, tocando, e ela vai para uma fuga. Como que ela vai saber qual pavimento que ela está, né? Ela vai ter que sair contando mentalmente, no momento de pânico, de susto, né? Todo mundo com medo. Você acha que ela vai ter condições de sair contando mentalmente? Ah, eu já desci 3 escadas, então eu devo estar no 4º pavimento, preciso descer mais 4. Não, ela precisa saber de alguma forma, ela não pode usar o elevador, ela vai ter que fugir pela escada, de qual forma que ela vai conseguir identificar o pavimento que ela está. Então, por isso que a gente coloca essa identificação no corrimão. É importante que ela exista e ela esteja dessa forma aqui, a sinalização em braille, que a pessoa consiga identificar nos dois, tá? Tanto no corrimão de cima como no corrimão de baixo. E lembrando que esse caso de emergência precisa de corrimão duplo. Além disso, eu preciso também ter o piso de alerta para a pessoa identificar que chegou no último degrau. Ah, aqui eu já tenho o patamar da escada. Então, eu cheguei no patamar da escada, consigo identificar pelo piso de alerta, tá? Aqui, novamente, eu tenho, né, a descrição da escada com os corrimãos, né, das duas alturas. E eu preciso também ter uma identificação dos degraus, tá? Então, além daquela identificação do corrimão e dos patamares, informando o início e o fim da escada, eu preciso ter uma identificação nos degraus, justamente porque tem pessoas com dificuldade, né, de visualização, mas que não são completamente cegas, ela enxerga um pouquinho, mas ela não enxerga totalmente. Então, eu preciso informar para ela onde é que está finalizando esse degrau, tá? Então, essa identificação, uma sinalização do degrau, ela tem que ter um contraste com a cor do degrau, então eu posso colocar, por exemplo, uma plaquinha preta e o degrau da escada pintou de cinza escuro. Não me dá contraste, tá? Se o degrau for pintado de cinza escuro, que é muito comum, né, atualmente, tanto o piso de alerta quanto essa plaquinha precisa ser de uma cor com que contrasta, um amarelo, de preferência até um fotoluminescente para a pessoa conseguir enxergar bem para onde que ela está indo, tá? Então aqui, na parte que a gente finaliza, né, o capítulo 5, com informação e sinalização, nós temos também a necessidade dos alarmes de emergência nos sanitários PME, tá? Então é uma coisa que também dá muita falha nos edifícios de não instalarem esse alarme. O banheiro do PME, se acontecer algum acidente e a pessoa cadeirante cair e ela tiver alguma dificuldade, ela precisa de alguma forma acionar o exterior, acionar alguém para ajudá-la, tá? E a forma mais adequada é justamente eu conseguir chamar sem precisar de acessar um celular, por exemplo, que pode estar num lugar que ela não consegue acionar, tá? Então, o que a gente faz é disponibilizar próximo à bacia sanitária um interruptor, que quando ele aciona, lá fora, né, do lado de fora da porta, tem uma lâmpada que acende e um pequeno sinal sonoro para o funcionário, né, alguém conseguir resgatar essa pessoa que pode estar inclusive ferida lá dentro, tá? Então é muito importante lembrar que para essa situação eu preciso ter esse alarme de emergência para o sanitário PME, tá? Outro alarme que é bastante importante
é o alarme de saída e entrada da garagem em passeio público. Toda vez que o portão se abrir, é importante que tenha aquele alarme, né? Geralmente um alarme são duas lâmpadazinhas que brilham, né, de forma alternada, e um alarme sonoro para informar que tem um carro saindo, tá? Muito importante porque tem pessoas que têm essas restrições de mobilidade, de sentidos, e podem não perceber que está saindo um carro da garagem, e pode ocorrer um acidente, tá? Então, por esse motivo, é importante lembrar que esse é um item de segurança, mas também um item de acessibilidade. No capítulo 6 da norma, a gente vai falar de acessos e circulação, tá? E esse é uma parte que o pessoal mais conhece, né? Quando a gente fala de acessibilidade, é desse capítulo que eles lembram. Ah, eu preciso fazer a rampa. Todo mundo lembra de rampa. Mas a rota acessível é bem mais do que isso, tá? O que ela significa? Eu vou até coloquei aqui para vocês, ó, o conceito para ficar bem fixo. De forma geral, as áreas de qualquer espaço ou edificação de uso público ou coletivo devem ser servidas de uma ou mais rotas acessíveis. As edificações residenciais multifamiliares, condomínios e conjuntos habitacionais necessitam ser acessíveis em suas áreas de uso comum. As unidades autônomas acessíveis devem ser conectadas às rotas de uso acessível, tá? Aqui só para lembrar que nas edificações residenciais, as áreas comuns precisam estar conectadas às rotas acessíveis. E em alguns edifícios, alguns condomínios, nós temos unidades que são específicas para pessoas com mobilidade reduzida. Então, quando acontecer isso, essas unidades também devem estar conectadas às rotas acessíveis, tá? Áreas de uso restrito, conforme definido, né, lá em cima, no item 3, a gente viu, né, casas de máquina, barrilhete, áreas de uso técnico, elas não precisam estar conectadas às rotas acessíveis, tá? Agora, o que é uma rota acessível, né? Vamos ver aqui o conceito. A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecta os ambientes externos e internos de espaços e edificações, e que pode ser utilizado de forma autônoma e segura, tá? Voltando lá nos nossos pilares da acessibilidade: autonomia e segurança por todas as pessoas. A rota acessível externa incorpora estacionamentos, calçadas, faixas de travessias, pedestres, elevados ou não, né, rampas, escadas, passarelas e outros elementos da circulação. A rota acessível interna incorpora corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores e outros elementos da circulação, tá? A rota acessível pode coincidir com a rota de fuga, desde que ela observe, né, todos os itens do capítulo 4, tá? Agora, os acessos. Esse é outro ponto também que sempre gera dúvidas, né? Qual que é a diferença de acesso e acessibilidade? Bom, na verdade, as edificações e equipamentos urbanos, né, todas elas, precisam ter entradas que estejam conectadas às rotas acessíveis, tá? A gente fala de acessos e rotas acessíveis porque às vezes eu tenho rotas acessíveis no interior, mas a entrada não condiz com uma acessibilidade possível, tá? Então é preciso que seja integrada tanto o acesso quanto as rotas acessíveis, tá? Na adaptação de edificações e equipamentos urbanos que já existem, todas as entradas devem ser acessíveis. E caso não seja possível, né, desde que comprovado tecnicamente é impossível mudar uma entrada, deve ser adaptado para um maior número de acessos, tá? Nesses casos, a distância entre a entrada acessível e as demais não pode ser superior a 50 metros. Isso quando a gente fala de edifícios comerciais, né, shopping centers, que vai ter um acesso ao público, tá? Quando eu falo de edifícios residenciais, eu preciso ter pelo menos um acesso que seja acessível a todos, tá? Os acessos devem estar vinculados através da rota acessível à circulação principal e às circulações de emergência também, tá? Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos de forma permanente. Que o percurso entre o estacionamento de veículos
E os acessos devem compor uma rota acessível. Isso daqui é uma coisa que a gente vê sempre muito problemática. Às vezes eu tenho toda uma rota acessível de entrada, e aí quando a gente vai para a garagem, tem um degrau entre a garagem e o elevador de acesso. Então, se eu chegar com uma pessoa, né, um cadeirante, por exemplo, ele não vai conseguir de forma autônoma, segura, acessar a identificação, porque tem um degrau no meio do caminho, tá? Ele vai precisar de uma ajuda, vai precisar de chamar alguém, então eu já perdi a minha autonomia, tá? Inclusive perdi também o conceito de segurança. Desníveis, gente, desníveis também é outro aspecto que a gente até colocou aqui de forma mais singular, porque ele também causa vários problemas nas nossas, né, análises de acessibilidade. Então, se eu tiver desníveis de qualquer natureza, eles devem ser evitados em rotas acessíveis, tá? Eventuais desníveis no piso de até 5 milímetros dispensam tratamento especial. 5 milímetros, gente, não é 5 centímetros, tá? Aqui eu estou falando de meio centímetro mesmo. Agora, desníveis superiores, né, entre 5 até 20 milímetros, ou seja, de meio centímetro até 2 centímetros, devem possuir inclinação de pelo menos 50%, tá? Agora, desníveis superiores a 20 milímetros, 2 centímetros, quando inevitáveis, tá? Não consigo tirar aqueles centímetros de lá, eles vão ser considerados como degraus e devem ser tratados como tal, ok? Então, é essa situação que nós temos aqui. Eu não posso simplesmente colocar um desnível lá e falar, olha, pessoa com a cadeira de rodas que se vire para passar por esse desnível aqui, ok? Agora, a rota de fuga e área de resgate, tá? As rotas de fuga, a gente falou anteriormente, elas devem atender, né, os dispostos na norma específica, 977, e outras regulamentações locais contra incêndio e pânico, tá? Então, eu tenho que integrar que toda a minha parte de rota de fuga, ela precisa ser acessível, mas ela também precisa considerar os sistemas de combate a incêndio e pânico. As portas dos corredores, acessos e áreas de resgate, né, assim como as escadas de emergência e descargas integrantes da rota de fuga, devem ser dotadas de barra anti-pânico, tá? Como novamente a gente fala, né, todas as pessoas precisam conseguir acionar. Área de resgate, o que é isso? Esse é um conceito que geralmente passa meio que despercebido, tá? A área de resgate, ela deve ter um espaço reservado, né, para a PCR, com as seguintes características: deve estar localizada fora do fluxo principal da circulação, ela precisa ser provida, né, de dispositivo de emergência ou um comunicador, dependendo, atendendo ao requisito número 4, e ela tem que ser sinalizada, tá? Nas áreas de resgate, deve ser previsto no mínimo um espaço reservado para PCR, por pavimento, a cada 500 pessoas de lotação do edifício, para cada escada e elevador de emergência. Se a anticâmara das escadas e dos elevadores de emergência forem comuns, o quantitativo do espaço reservado, né, para PCR pode ser compartilhado, tá? Então, quando a gente fala dessa área de resgate, é eu ter na minha área de fuga um espaço que eu consiga colocar, né, uma pessoa com cadeira de rodas aguardando até que ela seja resgatada. Porque lembrando, numa situação de sinistro, eu não posso usar o elevador, que em alguns casos é a minha rota acessível, né? Quando a gente fala de rota acessível, o elevador entra como um acesso para a pessoa, né, do nível térreo até o pavimento que ela deseja ir. E nesse caso, se tiver um sinistro, ela vai ter que fazer a fuga pela escada. Não conseguindo, eu preciso ter uma área de resgate e ela precisa se comunicar com o exterior. Lembrando que em algumas situações de sinistro, os celulares não funcionam. Então eu preciso que ela se comunique né, com o interfone nesse local até a portaria para ela pedir ajuda, ok? Inclinação de rampas, né? Essa é a nossa vedete. Quando a gente fala de acessibilidade, todo mundo lembra de rampa. Por quê? Porque é o único item que a prefeitura, né, as prefeituras de modo geral, avaliam quando vão dar o ABITS. Por isso que ele é o mais reconhecido, né, como acessibilidade. Se a acessibilidade fosse só isso, né, parece que seria, mas infelizmente falta um pouco de conhecimento, né, das prefeituras, dos nossos fiscais, de requisitar, né, os outros pontos de acessibilidade também, tá? Então,
o que que a norma fala? A inclinação das rampas, ela precisa ser calculada de acordo com essa equação aqui, tá? Eu tenho inclinação, eu tenho a altura do desnível e eu tenho o comprimento de projeção horizontal. Tudo de forma que eu consiga, né, vencer o vão da altura da forma mais suave possível, que uma pessoa com cadeira de rodas consiga se locomover com autonomia, com segurança e com conforto. Aqui ela dá algumas tabelas, né, para você dimensionar as rampas. Então, se eu tiver um desnível máximo de 1,5 m, eu vou ter uma inclinação de até 5%, tá? E assim ela vai colocando alguns exemplos, tá? O dimensionamento das rampas, né, de situações excepcionais, ela já coloca uma outra situação, tá? É bem importante lembrar que as rampas precisam ter os corrimãos, tá? Eles precisam ser duplos para eu conseguir direcionar, né, que o máximo possível de pessoas vai conseguir utilizar o corrimão com conforto. Então, uma pessoa de baixa estatura vai conseguir utilizá-lo, mas também uma com uma estatura maior, tá? Então, eu preciso ter os dois corrimãos. Aqui eu tenho a rampa, né, o patamar inicial sinalizado, a altura, um patamar intermediário, né, dependendo do comprimento dessa rampa, e depois eu preciso ter o patamar final também sinalizado, tá? E entre os dois, né, nas paredes, eu preciso ter os corrimãos, tá? Novamente, aqui eu falo de guarda-corpo e falo de corrimão. E aí a gente entra no mesmo parâmetro lá de cima, tá? De ter identificação em braille, de ter identificação dos degraus, ter identificação dos patamares, mas também preciso saber, né, localizar e instalar esses corrimãos. Então, o que a norma fala? Após chegar no patamar final, o corrimão precisa se estender por mais 30 centímetros. Ele não pode parar no momento que eu acabo a inclinação da rampa. Eu preciso estendê-lo por mais pelo menos 30 centímetros, tá? Ele precisa ser duplo, como eu falei anteriormente, e essas alturas são de 90 a 92 centímetros e de 70 centímetros, tá? Então, entre 70 e 92 centímetros, eu tenho essas alturas aqui que acessam, né, para qualquer pessoa, tá? Quando eu tratar de escadas que tenham um vão muito longo, eu preciso desse elemento aqui, que é o guarda-corpo intermediário, tá? Então, quando eu falar de um comprimento muito grande da escada, eu vou precisar de falar do corrimão intermediário, ok? E aqui é algum resumo, né, das sinalizações dos equipamentos eletromecânicos de circulação. Então, quando eu tiver um elevador, eu vou precisar de ter uma sinalização visual permanente, com instrução de uso, indicação de posição para embarque e indicação dos pavimentos atendidos. Quando eu tiver uma plataforma elevada, né, de elevação inclinada, eu preciso ter uma sinalização nos degraus da escada fixa, na faixa de projeção do limite da plataforma, ao longo de todo o trajeto, e assim eu vou especificando todas as minhas sinalizações a depender do equipamento eletromecânico que eu estou utilizando na circulação, tá? O elevador vertical ou inclinado, ele precisa atender, né, a norma específica NBR-NM, né, do Mercosul 313. Então, externa e internamente em todos os elevadores, né, verticais ou inclinados, deve haver sinalização tátil e visual, conforme estabelecido na seção 5. E ela precisa informar instruções de uso fixadas próximo à botoeira, indicação da posição para embarque e desembarque, indicação dos pavimentos atendidos e dispositivo de chamada dentro do alcance manual, tá? As dimensões de calçada, né? Calçada faz parte do acesso da edificação. Elas precisam ser acessíveis também. As calçadas, elas podem ser divididas em 3 faixas de uso, conforme ela define a seguir, tá? Então, eu tenho a faixa de serviço, que serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização,
Nas calçadas a serem construídas, recomenda-se reservar uma faixa com pelo menos 70 centímetros. A faixa livre, né, ou passeio, destina-se exclusivamente à circulação de pessoas. E ela deve ser livre de qualquer obstáculo, tá? Aqui elas falam de ter pelo menos 1,20 m de largura até 2,10 m de altura livre. Agora, a faixa de acesso consiste no espaço de passagem da área pública para o lote. Essa faixa é possível apenas em calçadas com larguras superiores a 2 metros. E ela serve para acomodar a rampa de acesso dos lotes mineiros, sobre autorização do município para edificações já construídas. Vamos ver um exemplo aqui com a imagem que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho a faixa de acesso, tá? Se o lote permitir, né, essa faixa. Aqui eu teria a faixa livre com pelo menos 1,20 m, e aqui eu consigo, né, andar com a pessoa, então fica fácil de encaixar a cadeira de rodas, uma pessoa acompanhando com tranquilidade. E aqui na faixa de serviço eu teria 70 centímetros para colocar um poste, colocar, né, a instalação das árvores. Lembrando que, pelo menos em 2,10 metros, eu preciso ter uma altura livre de obstáculos para a pessoa conseguir andar com tranquilidade. Porque aqui eu estou lembrando de todas as pessoas que precisam passar por esse local, né? Tanto as pessoas com mobilidade reduzida, mas também com outras deficiências que alterem outros sentidos. Aqui um outro exemplo, olha, a gente tem a faixa de serviço, a faixa livre e a faixa de acesso, quando possível, né, de edificação. E, idealmente, né, nós teríamos esses acessos integrados com o mobiliário urbano e também as vias públicas, tá? Então, eu teria aqui uma faixa elevada, né, para essa pessoa cadeirante conseguir atravessar a rua sem dificuldade. E aqui eu teria todo o meu acesso integrado, né, da edifício, com a calçada, com as vias públicas. Esse é o ideal. No item 7, nós vamos falar sobre sanitários, banheiros e vestiários, tá? Nesse caso, qual que é o meu requisito geral? É que os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis obedeçam aos parâmetros da norma 9050, quanto a quantidades mínimas necessárias, localização, dimensão, né, dos boxes, posicionamento e característica das peças, acessórios, barras de apoio, comandos e características de pisos e desnível. Os espaços, peças e acessórios devem atender aos conceitos de acessibilidade, como as áreas mínimas de circulação, de transferência e de aproximação, alcance manual, empunhadura e ângulo visual, conforme foi definido lá na seção 4. Vocês lembram, né, o capítulo sobre aspectos antropométricos. E aqui eu coloquei só uma tabelinha para vocês verem, né, que a norma ela já coloca o número mínimo de sanitários acessíveis a depender da população daquele prédio, tá? Então, se for um prédio público a ser construído, ele tem que ter pelo menos 5% do total de cada peça sanitária, com o mínimo de um para cada sexo em cada pavimento, onde houver sanitários. Tá? E aqui ele vai passando para cada um deles. É importante lembrar que vou fazer um prédio ou vou inspecionar um prédio, eu preciso checar qual era a quantidade mínima que eu preciso ter de sanitários PNE, tá? E aqui eu preciso observar também os equipamentos que precisam ser instalados dentro desse sanitário, tá? A bacia, as barras, as pias, os dispositivos de alarme, de emergência, a altura que esses dispositivos devem ser instalados, qual que é as dimensões que eles precisam ter, eu preciso avaliar todas as situações. Aqui novamente alguns desenhos só para vocês lembrarem, tá vendo? As alturas, a posição da barra, né, que é justamente para auxiliar o cadeirante a conseguir sentar no aparelho sanitário. E aqui a altura que eu preciso ter para os equipamentos, né? Vou instalar uma saboneteira, em qual altura eu coloco? Para ela ser acessível, eu preciso colocar dentro dessa faixa de alcance. Senão a pessoa que é cadeirante não vai conseguir alcançar, tá? No item 8, a norma já entra no mobiliário urbano, tá? Já, como ela é mais abrangente, ela vai falar de tudo que é preciso para essa pessoa, né, com mobilidade reduzida, conseguir acessar todos os outros
espaços ela vai entrar e sair da edificação, e depois que ela sai da edificação, como é que ela consegue se integrar nessa rota acessível, tá? Então, isso vai estar descrito no capítulo 8. No capítulo 9, ela vai falar de mobiliário. É quando fala dessas questões todas de vou fazer um prédio que é comercial. Qual que é a altura do balcão? Se eu tiver uma bilheteria, se eu tiver um balcão de informação, como eu construo esses mobiliários para atender a todas as pessoas? Aqui ela vai dar as instruções, tá? Lembrando que as pessoas com mobilidade reduzida nem sempre estão em cadeira de rodas, mas eu tenho outras situações que as pessoas podem ter, inclusive, uma necessidade de tratar com pessoas de menor porte, ou até mesmo crianças, né? Se eu precisar de uma criança entrar em contato com um balcão, ela precisa ter uma altura que eu consiga enxergar que tem uma criança ali. E o item 10, ele já vai tratar de equipamentos urbanos, tá? É quando tem aquela parte toda de desenhos universais para colocar o que eu preciso ter nas vias, o que eu preciso ter nas faixas de acesso para integrar o prédio à cidade, né? Então, de forma geral, né, toda a parte que eu tiver acessos ao público, cinemas, teatros, auditórios e similares, incluindo locais de eventos temporários, mesmo que para público em pé, devem possuir uma área destinada ao público, né, espaços reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, atendendo a uma série de condições, tá? Então, mesmo que seja feito para pessoas em pé, eu preciso considerar a acessibilidade. Eu preciso ter, né, a localização da rota de fuga, estar distribuídos pelo recinto, né, recomendando pelo menos alguns diferentes setores e com as mesmas condições de serviço, conforto, segurança, boa visibilidade e acústica. Ou seja, vou ter um espaço, vou receber um público, eu preciso lembrar que pode ter alguém que vai ser um cadeirante, que vai ser uma pessoa com mobilidade reduzida. Aonde eu vou acomodar essas pessoas? Eu preciso pensar nisso no planejamento desse equipamento urbano, tá? E assim vai, várias solicitações que precisam ser atendidas. Então, vai fazer uma inspeção em um lugar com essas características, é importante observar se esses requisitos estão sendo atendidos. E aqui alguns exemplos, né? Isso aqui até na minha cidade, quando a gente fala de rota acessível, é bem isso. Eu tenho um acesso aqui que possa internamente, né, ao prédio pode até ter acessibilidade, mas para entrar no prédio não tem. Eu tenho aqui um monte de degrau, a rua é extremamente inclinada, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos ruas com inclinação muito severas, mas aqui eu não consigo entrar com a pessoa com cadeira de rodas sem o auxílio de uma outra pessoa. É impossível. Mesmo se ela tentar usar o vizinho aqui, né, para pegar um pedaço dessa rampa, ela não consegue passar para cá. E se ela quiser vir direto do passeio, da rua, né, para o passeio, ela também não consegue entrar. E se ela quiser vir da calçada, ela também não consegue entrar. Esse é um exemplo de um prédio que não foi pensado com acessibilidade, tá? Então, nós temos, internamente, ele pode até ter a rota acessível, mas o acesso dele não é acessível, tá? Infelizmente. Então, aqui a gente tem situações que, neste caso, a pessoa faz o quê? Ela adequa a calçada, né, para adequar a entrada, sendo que ela deve fazer o oposto, né? Ela tem que adequar a entrada para que seja o mais acessível possível, tá? Então, nesse caso, ela teria que alterar algumas situações da edificação para que o prédio fosse acessível, tá? Aqui, outro exemplo é uma rampa de acesso à piscina. Todos os acessos precisam ser, toda parte, né, das áreas comuns precisam ser acessíveis a todas as pessoas. Então, a gente precisa ter o corrimão duplo dos dois lados, e precisa avançar, né, pelo menos 30 centímetros após o último patamar, precisa ter aquela sinalização tátil para a pessoa identificar que finalizou o patamar. Então, esse é um exemplo de um guarda-cor com corrimão, mas ele não foi pensado com uma pessoa, né, com necessidade reduzida, com mobilidade reduzida, conseguir acessá-lo, tá? Aqui novamente, na mesma situação, eu tenho uma escada
Mas eu tenho um corrimão simples, eu precisaria de ter mais um corrimão, sendo que, tá? Avançou os 30 centímetros, ok, mas ele não é duplo. Então aqui eu tenho que fazer mais uma adequação para tornar essa escada mais acessível. Além de, né, faltou aqui também a identificação dos degraus, faltou também a identificação de final de patamar, né? Eu cheguei no patamar, eu tenho aqui a minha identificação tátil, para sinalizar que acabou, depois eu tenho que sinalizar que vai começar uma nova série de degraus, sinalizar que aonde que termina, né, os degraus, aquela sinalização com uma identificação contrastante, mais o segundo corrimão. Aqui é outro exemplo de acesso, né? Esse quase que parece que é acessível, mas ele não é, tá? Então aqui você tem uma escada para acesso de pessoas e uma rampa para acesso de veículos. Então você se coloque no lugar de um cadeirante agora, né? Ele vai entrar nesse prédio. Como que ele vai chamar a pessoa? O interfone está aqui. Já está numa altura que não consegue ser acessível para uma pessoa que é cadeirante. Então ela não consegue acionar o interfone. Ela vai chegar pela área de carros e quando ela chamar a pessoa, vai ter que usar um telefone, vai ter que usar um celular para chamar o morador que ela está visitando aqui e vai ter que falar para ele, ó, abre o portão da garagem para eu entrar, porque eu não consigo entrar no portão de pedestres, tá? Então, assim, ela restringiu o acesso da pessoa com mobilidade reduzida. Então, nesse caso, é um acesso que parece, mas não é acessível, tá? Novamente, aqui nós temos, né, além de vários degraus na calçada, ruas inclinadas, mas isso não é razão, né, para você impedir a pessoa de acessar o seu prédio, tá? Então, aqui é uma forma, assim, até um pouco ruim, né, para a pessoa acessar esse prédio. Vai ser uma situação um pouco constrangedora, vai ter que entrar pela parte de carros, vai ter que ver, né, se essa parte de carros está integrada com o acesso do térreo, se ela é separada. É uma dificuldade, né? Pensa assim, a dificuldade que é para a pessoa conseguir entrar num prédio, para visitar alguém. Às vezes ela vai até morar nesse prédio, como é que ela vai fazer? Vai ter que andar com a chave do carro o tempo todo, né? Vai entrar e vai sair, vai ter que toda hora entrar pelo portão de garagem. Aqui são os desníveis. Quando a gente fala de desnível, ele não pode ser desse jeito. É isso que a gente está falando. Ó. Eu tenho aqui um perfil de uma porta e ele está. Aqui a gente mediu. Tem 1 metro, tem 1,5 centímetros. Imagina uma pessoa que pode ter uma dificuldade de visão, ela vai tropeçar. Se for uma pessoa com uma bengala, uma mobilidade reduzida, ela também vai tropeçar nessa parte, né? E se for uma pessoa com cadeira de rodas, ela vai ter que fazer uma força para conseguir superar esse obstáculo. Então, de toda forma, é uma questão que ela não pode ser permitida, justamente porque ela pode provocar acidentes. Tá? Aqui é o exemplo, né, de uma outra escada. Essa aqui é a escada de emergência do prédio. E aí não tem a sinalização dos degraus, não tem a sinalização do patamar, né, a sinalização tátil. Ela também não tem a sinalização em braille do começo do corrimão, só tem um corrimão simples, né? Deveria ter um segundo corrimão aqui, não tem identificação do patamar, tá? Enfim, eu tenho várias situações aqui que me informam que essa escada não foi pensada para as pessoas com mobilidade reduzida, ok? Aqui a mesma situação, né, da escada anterior, eu não tenho nenhuma identificação. Quando a gente fala que a escada é problema mesmo, né? O pessoal pensa o seguinte, ó, vamos só atender o que o Corpo de Bombeiros pede e nada mais do que isso. Só que o bombeiro, ele pede para uma situação, né? Situação de rota, de fuga e combate ao pânico. Agora, quando eu tenho acessibilidade, eu também preciso integrá-la ao prédio. Então, eu atender ao Corpo de Bombeiros não me desobriga de atender a norma de acessibilidade. São normas diferentes e elas devem ser integradas para criar o melhor conforto possível para o usuário. Então, quando eu preciso ter uma rota de fuga acessível, eu não é que eu não vou obedecer ao Corpo de Bombeiros. Eu vou obedecer ao Corpo de Bombeiros e vou
integrá-la com a norma 9050, fazer tudo o que pede na norma de acessibilidade, além do que pede no Corpo de Bombeiros. O que eu quero dizer é, uma coisa não impede você de fazer a outra. Elas não são conflitantes, tá? Então eu posso fazer os 2 corrimãos aqui sem dificuldade alguma, eu não vou atrapalhar em nada a rota de fuga. Porém, eu vou estar tornando-a mais acessível e ela vai ser mais utilizada para um maior número de pessoas possível se tiver algum sinistro. E aqui é um exemplo, né, de quando eu preciso ter o corrimão intermediário, uma escada muito comprida, né, muito larga nessa direção, e aí eu vou precisar de inserir um corrimão intermediário para torná-la mais acessível, tá? Esse até é um exemplo real, depois essa escada foi adaptada. Tá? Aqui é os exemplos, né, das identificações das escadas, dos degraus, né? Identificar com o corpo contrastante. Aqui no patamar, no corrimão, né, ter uma plaquinha com a identificação em braille, né, do andar, para a pessoa conseguir identificar onde ela está. E ela pode ser de várias cores, desde que ela seja contrastante, tá? Eu preciso ter uma cor diferente da cor do degrau, tá? E aqui o acesso, né, do elevador, que precisa ter um piso tátil. Esse também é campeão de não ter, né, nas edificações, principalmente as edificações residenciais, não ter o piso tátil informando que ali eu tenho um obstáculo na vertical, que é o elevador, né? Os painéis em chamada, né, em braille, precisa ter esse painel de chamada, precisa ter a identificação do pavimento em braille, o painel ter, né, identificação em braille, o sinal audível, né, de todas as paradas e a sinalização de pavimento nos 2 batentes externos. Então aqui seria um exemplo, né, do final da escada com a sinalização tátil de cor contrastante, e aqui eu tenho um exemplo, né, da sinalização tátil na porta do elevador, tá? Nesse caso ela ficou contrastante, mas tem algumas situações que ela não fica. Se o pessoal usar esses inserts metálicos, ele pode não ficar diferente do piso, né? E a regra é que ele seja de cor contrastante. Esse daqui é um erro assim muito normal e eu nem sei por que o pessoal inventa de colocar essa bacia sanitária com abertura frontal. Não pode ser usado. O vaso ou tampa ele não pode ter abertura frontal. Ele foi feito para outras situações, né? Esse vaso com a tampa frontal ele é para casa de cuidadores, né? Uma pessoa que está acamada e ela precisa de um cuidado maior. Mas para o cadeirante, isso daqui é um risco, né? Ele perde área de assento, ele perde equilíbrio, né? Por ter uma faixa sem tampa na frente, né? Então é um risco para o cadeirante utilizar esse tipo de situação, tá? Então o que a gente fala é que a bacia sanitária ela tem que ser acessível, mas ela não pode ter essa abertura frontal, tá? Esse é um erro muito comum e parece que teve um erro na primeira norma, na primeira edição, tinha um desenho com essa bacia sanitária, com abertura frontal, e esse desenho trouxe essa confusão. E até hoje, né, quase 20 anos depois da primeira edição, o pessoal ainda continua comprando essa bacia com abertura frontal, tá? Então não é, a bacia ela é sanitária, a bacia sanitária ela é acessível, ela deve ser acessível, mas não pode ser este modelo com abertura frontal, tá? Precisa ter outro modelo. A abertura frontal está fora. E a gente fala isso porque eu vejo vários prédios com esse sanitário e os engenheiros assim em pânico, não, mas esse daqui que é o sanitário de acessibilidade para PNE. Não, não é. Eu fiquei explicando que não é, porque criou-se mesmo essa cultura, né, de colocar esse sanitário acreditando que ele fosse o correto, tá? Então, para desmistificar, para tirar esse erro, esse sanitário cobertura frontal está errado. O sanitário correto é o que é todo fechadinho, mas porém com uma altura diferenciada para melhor, né, se adequar à pessoa com necessidade especial. E aqui também o acionador, né, da bacia sanitária, ela tem que ser uma alavanca, um puxador, não pode ser um botão, né, fica difícil.
para a pessoa cadeirante acionar através de botão, tá? Ou ele é aquele botão grande, né, daquela bacia sanitária que fica interna, que ele é um botãozão assim enorme, a pessoa vai com a mão e aperta esse botão, né, então cabe a mão da pessoa aqui, ou ele é uma alavanca de acionamento, tá? Aqui são os sanitários, os bebedouros, né, aqui até um exemplo positivo, que ele tem as alturas variadas, né, tanto para pessoas com mobilidade reduzida, como para as outras pessoas também, tá? O que faltou aqui foi só mesmo a faixa, né, informando que eu tenho um obstáculo na vertical neste ponto. Eu preciso ter aqui, né, o meu piso tátil de alerta informando que eu tenho uma área aqui com um obstáculo na vertical, tá? E a acessibilidade, gente, envolve também você ter vagas direcionadas para pessoas com mobilidade reduzida em qualquer estacionamento, né? Então, eu vou ter aqui uma parada de carros, eu preciso identificar qual delas é destinada, né, para as pessoas com mobilidade reduzida. Aqui os balcões, a mesma coisa, né? Esse tipo de balcão aqui não atende, tá? Então, aqui foi até uma situação que a gente teve que passar, porque não atende a parte de acessibilidade. Se eu chegar com uma pessoa, né, cadeirante, ela vai ser uma situação constrangedora para ela, ela vai ter que ficar escalando aqui, né, levantando a mão para chamar a atenção da pessoa que estiver do outro lado, tá? Então, toda vez que a gente pensar em balcões, eu tenho aqui uma largura mínima, né, de pelo menos 90 centímetros, uma profundidade de 30 e altura entre 75 e 85 centímetros, tá? Para conseguir atender a pessoa cadeirante. Bom, então, gente, é isso. Queria, né, passar com vocês as normas e falar alguns exemplos sobre acessibilidade para a gente tratar desse tema nas inspeções prediais, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem acionar, né, pelos nossos canais ou entrar em contato com a gente diretamente pelo e-mail